chegou perto demais. 3 ou 4 dias estava tudo tão perfeito. Os meus problemas eu já nem me lembrava mais. Só queria você, só pensava em você. Ainda tem coisas pra me arrepender. Que beleza. E eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez, não ter te beijado a última vez, não ter te olhado outra vez, ficar acordado até depois das 6, só pra ver o sol nascer, sonhar o sonho mais louco. Eita! Vocês estão românticos demais, hein, moçada? Quem é essa música aí? Essa aí é Jorge Mateus. Jorge Mateus. Jorge Mateus. Mas vocês têm composições próprias, né? Sim, o DVD isso. mesmo são 11 músicas inéditas. 11 nesse DVD que se gravaram? 11 músicas Tá bom, hein, inéditas. cara? Primeiro filho? E Primeiro vocês aí? filho. Que beleza. Bacana. Pergunta. Acreditam ou não em discos voadores? Eu Pedro. acredito. Não, de forma nenhuma. Não. Eu Já acredito. viu alguma coisa? Não vi. Bom, Espero música, ver. Bom, para tocar à noite é capaz de ver alguma coisa, né, cara? Eu espero ver. Gostaria de ver? Gostaria muito. Gostaria de ver? Gostaria. Se baixasse eu traço no... Se baixasse, que palavra feia, né? Cara? Baixasse, parece que baixou o santo. Não, se você tivesse voltandinho lá, pá, um violãozinho depois do trabalho, e de repente... Pá, na sua frente lá. O que você faria? Rapaz, não sei Pense qual... no ato ali, cara. Não sei, acho que talvez a reação seria aquela gente que você fica parado, fica olhando, tipo assim, meu, o que tá acontecendo? É isso mesmo? Então tá bom, Thales, se você visse o mesmo e o cara abrisse a portinha, Ia sair correndo. A primeira, assim, ó, venha. primeira coisa era pegar o celular e tirar uma foto para provar, porque eu não acredito. Então eu vou provar que está aqui, né? Mas agora nós vamos conversar com um moço aqui, que é o papa nesse assunto. Tanto é que ele tem uma revista aqui que está no mercado mundial há mais de 30 anos, e é uma referência. Eu estou falando da revista UFO, cujo diretor está aqui comigo hoje, que é o Ademar... É Revar de... Gevaer. Tudo bem contigo, Gevaer? Tudo bem. Tudo bem. Você é o Obrigado. pai dessa criança aqui. Sou o pai da criança. Essa criança nasceu quando? Fala, meu querido. O que você quer? Nada? Essa criança nasceu quando, Gevaer? Essa criança nasceu nos anos 80. 80. Eu comecei a fazer essa revista quando eu tinha 20 anos de idade. Rapaz. Não existia computador, muito menos internet, nem nada. A revista está aí até hoje. Como é que surgiu a ideia de você conceber essa revista aqui? Eu era professor de química, Química. mas eu sempre fui apaixonado pelo assunto, pela pesquisa dos discos voadores. E eu estava tendo que dar aula num monte de lugares, em Campo Grande, onde eu morava. Você nasceu onde? Eu nasci em Maringá. 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 Ok. Estou em Curitiba há 12 anos e morei 26 em Campo Grande. E eu tinha que dar aula num monte de lugares e eu já não tinha mais isso para sobreviver. Eu já tinha filho com 20 anos e eu não tinha mais tempo para pesquisar ufologia. Eu só me dedicava a dar aula para sustento. E eu pensei, eu vou bolar uma coisa, uma atividade que me permita viver exclusivamente para a ufologia. E sem ter a menor ideia de como fazer uma revista, eu Cara e decidi coragem. fazer, fui com a cara e com a coragem, E a aprendi. fonte? E a fonte? Onde é que você conseguia, há 30 e poucos anos atrás, não tinha internet? Ah, sim. E a informação, como é que chegava Naquela até época você? era tudo por correio, era tudo por correspondência. E eu comecei a minha vida de investigador de ufologia muito cedo. Né? Com 12 anos eu já pesquisava o tema, com 14 eu já fiz minha primeira palestra, com 16... Com 12 anos eu morria de medo de disco voador. Com Nunca 12 me lembro do Fantástico. Com 12 anos eu já... eu também. Eu era criança, 5, 8, 10, eu via aquela musiquinha do Fantástico e já pensava, vai falar de disco voador. Naquela época se falava muito. Havia o Falava, programa... falava, né? Falava. Por que a mídia, de certa forma, chamam, né? Gevaer. Gevaer, por que a mídia, a grande mídia, de certa forma, quase não divulga mais relatos, fatos? Perdeu-se o interesse. A última vez que houve uma grande divulgação, assim, que atingiu a mídia mundial, foi em dezembro de 2017, quando o Pentágono admitiu que pesquisou discos voadores num período de tempo com uma verba de 22 milhões por ano.
Quer dizer, não é que o Pentágono admitiu. Na verdade, houve um vazamento dessa informação. Eles estavam pesquisando. Isso, e o Pentágono acabou admitindo. E, em consequência disso, foi determinado pela Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos que o Pentágono revelasse vídeos feitos por militares a partir de um porta-avião americano fundeado em San Diego, de UFOs sobrevoando o porta-avião e perseguindo aviões da Força Aérea norte-americana. E essas imagens aí? Estão na internet. Estão na internet? Se eu colocar UFOs e Pentágono, vai aparecer na internet. Estão lá. Foram analisadas, dadas como verídicas. Tem algumas fotos que já circulam há muitos anos na mídia, que é um grupo de cientistas dissecando, é esse o termo, né? Fazendo uma autópsia no extraterrestre. De um cadáver, tem uma cabeça lá, que é aquela... Aquilo lá é Não, fato ou... Aquilo é falso. Falso. Aquilo foi produzido com um interesse comercial. Então, se não me engano, foi em 95, 96. Inclusive, o programa Fantástico apresentou isso num domingo. E no sábado anterior, num congresso aqui em Curitiba, eu tinha recém-chegado de um evento nos Estados Unidos, trouxe a gravação e mostrei para as pessoas desse congresso antes de sair na televisão brasileira. E a Área 51? Que também é algo bastante icônico, objeto de estudo. A Área 51 é uma base militar que tem pouca coisa na sua superfície, a maioria está subterrâneo, fica a cerca de 200 quilômetros ao norte de Las Vegas, no meio do deserto do Nevada. Não se entra lá, se chega até uma certa posição onde estão os portões. Isso eu já fiz várias vezes. Uma vez, inclusive, eu quase fui detido, porque você não pode tirar fotografia dali. Mas, na tua opinião, como estudioso, por que não se permite adentrar realmente nessa área? O que passa pela cabeça de vocês, estudiosos, que possa ter lá dentro? Sabe por que a Área 51? Que os Estados Unidos têm 50 estados. E eles são independentes entre si. Tá? E a Área 51 é considerado um 51º estado americano independente. Nem o presidente dos Estados Unidos tem autonomia para entrar lá. Bill Clinton quis, não deixaram. Barack Obama nem tocou no assunto, e o Trump está falando em ir para lá. Mas não pode. Ali já houve uma ocasião na história, até os anos 90. Pesquisa, né? Sim, até os anos 90, a Área 51 era o local para onde eram levados discos voadores que se acidentavam nos Estados Unidos. Eram levados para lá e seus seres. Como gerou-se muita publicidade em torno da área, em 92 para 94, tudo ali foi tirado e foi transferido para a Área 52, que fica a 150 quilômetros de distância, e sobre essa daí não se pode falar nada, inclusive nem aparece no Google Maps. Sigilo total. Total. No Google Maps, a Área 51 aparece. Qualquer um pode pôr lá e ver. Que ficou bastante característico, nós falamos nos bastidores, me fugiu o nome agora, de uma aeronave que caiu. Em Roswell. Em 1947. Que virou conhecido como Caso Roswell. Caso né? Roswell. Que daí surgiram muitos mitos, muitas histórias, muita especulação. Mas de objeto de estudo, o que pode ser falado a respeito do caso Roswell? O caso Roswell, ele foi descoberto em 1975, apesar dele ter acontecido em 1947. Quando ele começou a ser investigado, já não haviam muitas testemunhas. Mas, mesmo assim, se apurou a queda de um objeto voador e o resgate de 3 corpos de tripulantes que já estavam mortos, estavam do lado de fora da nave, e eles foram submetidos aí por pelo menos 2 dias às intempéries do deserto. Então, eles já estavam putrefatos. A nave e os corpos foram levados para a base aérea de Wright-Patterson, que fica no Ohio, e ficou ali por algum tempo, e depois aquilo foi distribuído por outros lugares. Um camarada, um físico, que trabalhou no projeto de desmonte dessa nave, se chama engenharia reversa. É praticada, ou retroengenharia, é praticada nos Estados Unidos por muitos técnicos, totalmente em sigilo, junto com militares, especialistas em várias especialidades, que tentam desmontar a máquina para ver como ela é feita. E um desses camaradas, que agora já está no seu leito de morte, não quis morrer antes de fazer uma revelação, e fez agora há algumas semanas. Ele diz que se estudou a nave por aproximadamente 4 décadas,
sem que se tivesse descoberto se a nave tinha motor e onde ficava. Ou seja, não chegaram a conclusão, Não chegaram a conclusão nenhuma de tão avançada que essa máquina é. Agora, tem máquinas que não são tão avançadas assim, estão num plano mais, um nível de tecnologia um pouco mais baixo. Que foram mais encontradas? avançados. Sim, várias. Então tem vários artefatos e naves que já foram Inclusive no encontradas. Brasil. E no Brasil? No caso Em que região? Varginha, Ah, no Varginha. o caso Varginha, 1996, que é um caso comparado a Roswell, só que houve a queda da nave e houve a captura das criaturas, pelo menos duas, ainda Agora, no Brasil vivas. é complicado, né? Cai uma nave, o cara já para desmanche, né? Se bobear, já está lá o cara vendendo peça. Está nos Estados Unidos, está tudo nos Estados Unidos. O governo americano, os militares americanos vieram, Já levam embora. levaram os corpos, as criaturas faleceram logo Mas depois. pouco se divulga isso, não? O caso Varginha foi muito divulgado na época, muito, bastante. Eu publiquei 2 livros sobre o caso Varginha, muito bons. O que por posso sinal. destacar o ápice desse caso Varginha aí, que você possa nos relatar? Aconteceu da noite do dia 19 para 20 de janeiro de 96, houve a queda de uma nave, isso foi observado Varginha, por pessoas, Minas Gerais? sul de Minas, Ah. capital do café, uma coisa assim. E 2 criaturas foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército, Olha, que nega completamente tudo. E só que isso aconteceu na frente de várias testemunhas. Mais de 2 dúzias pessoas viram. o que eles isso acontecer. relataram, não sei se é objeto de estudo, está no seu livro, como é que eram os corpos desses seres que foram capturados? Esse é um ponto interessante. Ao passo em que quase todos os casos ufológicos que nós temos, em que há observação dos tripulantes, eles são normais, são homens e mulheres como nós, com 2 pernas, 2 troncos, uma cabeça. Nesse caso de Varginha, as criaturas eram baixinhas, tinham 1,20 m, um corpo... Aquela tradicional cabeça maior. grande, eles tinham um corpo amarronzado, como se tivesse untado com óleo, fediam Isso foi o relato de quem viu. estava lá no local. Uma das pessoas que viu e que capturou a segunda criatura era o policial militar Marco Eli Xerezi. Ele foi mandado, junto com o cabo Eric Lemos, para fazer a captura de criaturas. Todas as forças policiais do sul de Minas estavam envolvidos nesta operação. E foi essa dupla da Polícia Militar, do Serviço Reservado da Polícia Militar, que capturou a segunda criatura. O Marco, você perguntou sobre um ponto alto do caso, né? O Marco tinha 23 anos. Ele parou a viatura, ele estava no passageiro da viatura, era um Fiat Panorama que não tinha nenhum sinal da Polícia Militar. Ele pegou a criatura que estava dentro de um terreno, pôs a criatura no colo e levou para o hospital. E ele faleceu, o Marco faleceu de infecção generalizada pelo corpo 21 dias depois, de septicemia. Nós temos a autópsia que foi feita do Marco Lixerez, fornecido pela família, pela irmã, a Marta Tavares, em que se mostra que até mesmo o cérebro foi autopsiado, o que não é algo comum em autópsias. E isso está sendo escondido pelo Exército e pela Polícia Militar de Minas Gerais. Não, por que dessa... Será que é medo de dividir informação? Primeiro, porque houve uma intervenção do governo americano. Ok. Isso já seria algo constrangedor para os nossos militares. Em segundo lugar, a polícia militar não teve a precaução de preparar os soldados que ela mandou fazerem a captura, quanto à periculosidade. Eles tinham que estar protegidos. Já foram naquele jeitinho brasileiro de Daquele ser, jeitinho né? brasileiro. E o Marco faleceu. Então, não é exagero dizer que o comandante desses meninos mandaram eles à morte. Ok. E eles devem desculpa para a família, para a população varginhense e para a população de Minas Gerais. E nós montamos a campanha Varginha, toda verdade seja liberada, e também chega de sigilo, pedindo às autoridades que façam isso, que revelem essas informações. Rapidamente, temos algumas fotos, né, para ilustrar a nossa conversa. Essas fotos que nós vamos ver, o que é, professor? São fotografias de objetos voadores, essa aí, no caso, feitas pela Força Aérea Brasileira durante a chamada Operação Prato,
no Pará. A Força Aérea, para quem não sabe, investigou oficialmente discos voadores em 4 oportunidades na história brasileira recente, sendo que essas fotos resultaram de uma pesquisa, uma missão militar feita em Colares, uma ilha do Pará, em 1977, e foi chamada de Operação Prato. Essa daí eu acho que é um desenho, não sei de onde apareceu essa fotografia. Okay. Vai acontecer aqui em Curitiba o 24º Congresso Brasileiro de Ufologia. Olha que legal, professor. 24º, imagina, nós já fizemos 24 anos. Não, nós fazemos 2, 3 por ano. Por ano. Em várias capitais do Brasil. Mas como é que é a procura, Curitiba. como é que é o interesse, como é que é o relato de fatos e a troca de informações? É produtivo? Muito produtiva. Nós temos hoje, nas redes sociais, uma networking de ufólogos. Troca de informações. Trocando informações. Nós recebemos informações continuamente de tudo que é lugar do mundo e também mandamos para tudo que é lugar do mundo as informações Perfeito. a que nós temos acesso. Tem um vídeo lá, né, Sidney? Só do vídeo para a gente dar uma olhadinha, por favor. O que é esse vídeo aí, professor? Foi me pedido pela produção do programa alguns vídeos de objetos voadores, né, que marcassem, assim, que tivessem sido analisados e dados como legítimos. Veja isso aí. Tem muito fake nesse mundo. Tem muito fake. Tem As muita redes coisa sociais, o YouTube está cheio de fake. Que hoje é muito fácil você criar imagens e jogar na rede. Sim. Como é que vocês analisam um fato a ponto, eu não sei se existe uma sociedade, um consenso comum entre os ufólogos a ponto de passar por um crivo de, olha, isso vale ser respeitado Sim. e isso não vale a pena. A revista UFO ela é amparada por uma instituição chamada Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores. Então ele tem um embasamento científico. Sim, tem um corpo de consultores, vários deles professores, doutores, especialistas em ótica, especialistas em computação digital, que fazem análise dessas imagens. Olha aqui, eu acho que isso aqui interessa para os cantores. Ó. Sexo com ETs. Gostei. Hein? E aí, Murilo? Gostei, interessante. Toparia? Mas Se sei tivesse uma eu ia falar ETzona, mas... Se tivesse uma ETzona, vem cá, Murilo, toca uma cançãozinha aí. Já casava e ia para outro planeta. Mas já. aviãozão, hã? Tchau. O que você quer dizer com esse título aqui, professor? Rapidamente. Essa é uma matéria de um pesquisador brasileiro que reside hoje no Japão. Ele apurou casos no mundo inteiro de pessoas que foram levadas para bordo de naves e lá tiveram intercurso sexual. Sim, então com vou jogar uma extraterrestres. pergunta assim, ó. Você vai responder em outra ocasião. Na tua opinião, você acha que houve... Como é que você... Gerou um ser essa... Inúmeras vezes. Será que Inúmeras existe vezes. algum ser andando por esse universo que seja a química do Meio terráqueo? aliens, meio humanos. O que você acha disso? Inclusive, Pode ser? Pode. Inclusive, algumas das pessoas que foram levadas a bordo de UFOs e tiveram essas experiências foram levadas novamente em outras circunstâncias para ver os filhos. Uau, que loucura! O ano em que eles inundaram a Europa. Os agroglifos, essas figuras que também ok. surgem aqui em Prudentópolis. As plantações nas lá. plantações. Que até então ninguém conseguiu Não tem nenhuma explicação. resolver esse enigma. As abduções que ocorrem em família. Casos raros em que as pessoas de uma mesma família são abduzidas. O pai, depois a mãe, depois os filhos. E voltam. Voltam. A abdução é caracterizada por se levar a pessoa para dentro da nave e a Estuda-se devolução. e devolve-se. É. Vou fazer uma pergunta, você olha. Nós diga, temos que professor. dar um site do evento Opa! para as pessoas Atenção, participarem. você que quer participar do 24º Congresso Brasileiro. Congresso Brasileiro de Ufologia, que vai acontecer quando? De 15 a 17 de março, no Hotel Onde? Nacional IN, ali na Cândido Mariano. Né? E o site é www.ufologiabrasileira, tudo junto, ufologiabrasileira.com.br. Dá para se inscrever pelo site, professor? Pode se inscrever pelo site. Ufologia.com.br, ufologiabrasileira.com.br. É fácil, ufologiabrasileira.com.br. Uma pergunta para a gente encerrar. Pois não. Eu vou fazer. Pode fazer. Você pesquisa há mais de 30 anos. Sim. Você já viu um ser extraterrestre, um OVNI ou alguma coisa que realmente lhe convenceu e disse valeu a pena esses mais de 30 anos de estudo, realmente agora eu vou continuar porque eu estou
São Tomé, Mário, vendo para crer. Eu já comecei a minha jornada acreditando no fenômeno totalmente. E eu tive 2 avistamentos muito posteriores a eu ter começado. Eu pesquiso, e eu já andei pelo Brasil e pelo mundo inteiro pesquisando, fazendo palestras, e eu conheço a realidade por trás desse fenômeno por ter feito as pesquisas. Eu vou muito à Amazônia, pesquiso lá, pesquiso no litoral do Paraná, e eu posso atestar para você que nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações extraterrestres. Inúmeras, não é só 1 ou 2 ou 3, mas inúmeras. Algumas vêm mais e mais frequentemente, outras vêm menos, outras vieram no passado e não voltaram, mas há de tudo. Agora, o grande lance nisso é que, em 99% dos casos, eles são iguais a você, a mim, aos cantores, a todos nós aqui. Volte mais vezes para a gente Com prazer. conversar aí. ufologiabrasileira.com.br. Se quiser trazer um ET? ET junto que queira me dar entrevista. Tá bom, professor? Tá certo, muito Vamos obrigado. encerrar esse bloco, então? Canta pra gente, Thales e Murilo. Em homenagem aos ETs lá que estão nos ouvindo nesses momentos, pros ETs. Vamos lá. Viu? Foi só falar. A volta tem música, Thales e Murilo. Já voltamos em 1 minuto.